Olá, amigos do canal De Frente com a Palavra. Estou aqui mais uma vez desfazendo mais uma heresia da Igreja Católica. Em Deuteronômio capítulo 18, versículo 10, diz assim: Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lançará fora diante de ti. Esta é a palavra, que o Senhor tem falado. E sobre essa palavra nós começamos a prestar atenção que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela cai numa heresia e ensina essas heresias aos seus adeptos para que consulte os mortos. Mas você pode até dizer assim, não, quem faz isso são os espíritas. Sim, os espíritas fazem isso também. Porém, o catolicismo eles faz isso camuflado, em forma de induzir os seus adeptos a rezarem aos mortos, para que os mortos tragam para ele ou sirvam para ele como um intercessor entre eles e Deus. E a Bíblia diz que, muito claro, onde eu já li aqui, Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 em diante, fala que consultar os mortos é uma prática de abominação aos olhos do Senhor Deus, e Deus o abomina. Então, quando um católico ele vai para a missa, ou ele vai para uma procissão, ou ele vai a alguma casa fazer as suas rezas diante das imagens de escultura, ou mesmo que não seja diante de uma imagem de escultura, mas que ele reza e pede a Santo Antônio, pede a Padre Cícero do Juazeiro do Norte, pede as milhões de deuses que a Igreja Católica tem, de ídolos, automaticamente eles estão consultando os mortos. Por quê? Porque, por exemplo, Santo Antônio já morreu, Antônio já morreu, Pedro já morreu, o apóstolo Paulo já morreu, Maria também já morreu, e todos eles estão mortos, aguardando o dia do juízo, ou seja, nem digo o dia do juízo, estão aguardando o arrebatamento da igreja para que eles possam ressuscitar primeiros e vir com o Senhor. Então é uma prática totalmente errada, abominável aos olhos do Senhor, porque o Senhor condena qualquer tipo de consulta aos mortos. E automaticamente, quando um católico reza, ou pede alguma coisa a um ídolo, a um santo católico que morreu, rezando a ele, pedindo intercessão a ele, automaticamente eles estão profanando a palavra do Senhor e também está tomando colocando um ídolo, uma pessoa, um pecador, embora que fosse santo ou que não seja, está tomando o lugar de Cristo. Sabemos que só Jesus é quem é o mediador entre nós e Deus. Sua palavra diz que ele é mediador entre nós e o Senhor Deus. Então, quando nós vejamos isso, nós vemos que é uma abominação consultar os mortos ou fazer suas rezas diretamente a qualquer ídolo, a qualquer santo, entre aspas, que pensando a pessoa que é aquela que vai ser ouvida e vai receber a intercessão. Isso é totalmente errado. Mais um texto da palavra de Deus, quando o católico reza algum morto e pede ajuda, é uma também abominação. Por quê? Porque Jesus deixou bem claro na sua palavra, em Lucas capítulo 16, versículo 19 até o 11, Jesus deixou bem claro que esse tipo de ação é abominável, até mesmo porque os que morrem, eles não têm mais, já estão mortos, dormem, possamos dizer assim, e eles não podem interceder pelos vivos, e até mesmo eles não são Deus, ou não são deuses, que possam interceder por ninguém, até porque só existe um Deus, que é o Deus que fez o céu e a terra, e fora dele não há salvação. Jesus é o mediador entre Deus e o homem, aonde sim que nós podemos orarmos a Jesus, pedir a ele, e ele pode interceder entre nós e Deus, para que nós possamos
ser alcançado naquela petição, se assim for a sua vontade. Olha só o que o texto bíblico em Lucas capítulo 19, Lucas capítulo 16, versículo 19, diz o seguinte: havia um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquela e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, o que a gente vê aqui é que morreu dois homens. Morreu Lázaro, né, que era o mendigo que ficava à porta mendigando alguma coisa, aparentemente justo, né, alcançou a graça de Deus. E também morreu o rico, que tinha tudo nas suas mãos, porém era uma pessoa injusta e infelizmente não alcançou a graça de Deus, e não foi salvo. Ambos morreram. Um foi levado para o seio de Abraão, que é um lugar de descanso, acredito que sim, o paraíso, e o outro morreu, o seu corpo foi sepultado, né, como isso acontece com qualquer pessoa, porém a sua alma, o seu espírito lá, ele estava em tormento, foi jogado no Hades. Hades é um lugar de tormento, é um fogo eterno, propriamente do inferno que nós chamamos, certo? E lá no Hades ele tinha consciência, né? Ele tinha consciência do que estava acontecendo, ele tinha consciência do que tinha do outro lado da vida, na vida terrena, e que tinha seus parentes, tinha seus familiares que precisavam também de salvação. E ele, sabendo o porquê estava ali, pediu para que Abraão molhasse pelo menos, né, na ponta do seu dedo, uma gota de água, para que ele possa refrescar, porque ele estava em tormento. Então, aqui vejamos que depois da morte não existe mais intercessão e não existe mais oração nem reza que possa tirar o indivíduo dali. A gente deixa bem claro aqui que não precisa, não pode e também não é necessário, o católico fazer a sua prece, né? A gente vê logo aqui que as rezas que os católicos fazem, né, que a Igreja Católica induz os seus adeptos a fazerem para os mortos, né, para os seus ídolos, os seus deuses, né, de cada cidade, é em vão e é contra os preceitos bíblicos. Aquela pessoa que já morreu, aquele ídolo, aquele santo, entre aspas, ele não pode mais ouvir nenhum católico. Ele não pode mais interceder por ninguém que está vivo, né? De jeito maneira. A única pessoa que pode interceder é Jesus de Nazaré. Isso sim, enquanto a vida, como diz um ditado popular, a esperança. Então, quando você estiver vivo, você pode orar ao Senhor e Deus ele pode atender a sua prece e lhe dar aquilo que você almeja, né, segundo a sua vontade. Porque também tem isso, né? Nem tudo que a gente pede é o que Deus vai dar pra gente. Claro, e para também fechar esse assunto sobre a intercessão dos santos católicos, que eles não intercedem por nada porque já estão mortos. E a gente vê bem claro que a Igreja Católica sempre adotou essa heresia, né, de induzir os seus adeptos a orarem as pessoas que já estão mortas. Inclusive um desses adeptos foi o próprio Papa João Paulo II, quando ele fez a oração, a sua reza, né, e ali ele consultou os mortos e tirou a autoridade de Jesus, né, e dando a Maria, dizendo ele a sua mãe. Olha só o que a oração dele foi: ó mãe dos homens e dos povos, vós que conheceis todos os seus sofrimentos e as suas esperanças, vós que sentis maternalmente todas as lutas entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, que abalam o mundo contemporâneo, acolhei o nosso clamor que,
movido pelo Espírito Santo, elevamos diretamente ao vosso coração. Abraçai com amor de mãe e de servo do Senhor esse nosso mundo, a qual vós confiamos e consagramos, cheio de inquietude pela sorte terrena e eterna dos homens e dos povos. Então a gente vê nesse trecho da oração do Papa João Paulo II que ele ora a Maria e entrega todo mundo a ela, né? Aqui fica de lado Deus, ele coloca de lado Jesus e coloca a responsabilidade toda nas mãos de Maria, mãe de Jesus, pensando ele que Maria, mãe de Jesus, está ouvindo a sua prece, como na verdade ele está sendo um nécio, ele está sendo uma pessoa totalmente desqualificada porque está orando em vão. A sua reza não foi ouvida. Por quê? Porque Maria morreu e não ressuscitou, e ela não pode fazer nada, mas é nada mesmo, para ninguém aqui na terra que está vivo, de jeito maneiro. Uma porque ela não é deusa, outra porque ela é apenas serva do Senhor, e outra porque já morreram, e os que estão mortos, como eu li aqui em Lucas capítulo 16, versículo 19 em diante, os que estão mortos não podem mais interceder por os que estão vivos, e até mesmo ela não é onisciente, e nem é onipresente, e não é também onipotente, porque ela não está em todo lugar, não pode ouvir as orações de todos os católicos que oram ao mesmo tempo, em fração de segundo. Ela não tem essa onisciência, não tem esse poder, não é onipotente. Essas qualidades só pertencem a Deus, a Jesus Cristo, tá bom? Outro trecho, ela diz assim, ó: de modo especial entregamos a ti aqueles homens e aquelas nações que desta entrega e desta consagração tem particularmente necessidade. A vossa proteção nós acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as súplicas que elevam de nós que estamos na provação. Veja só, aquele estava orando pelo mundo porque estavam no eminente rumores de uma guerra, né? Então ele fez essa oração a Maria, a qual não foi ouvida, a qual também é antibíblica e abominável aos olhos do Senhor. A gente tem que orar somente a Deus, porque somente Jesus é o nosso intercessor, ele que intercede entre nós e Deus. Amém? Então quero deixar esse versículo aqui para você, onde prova que Jesus, ele é o único intercessor entre nós e Deus, e somente a ele nós podemos orarmos, consagrarmos e interceder por toda a nação, por todo o povo, porque somente ele é o Senhor que pode todas as coisas. Um grande abraço, fica por aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like, assine o sininho, porque em brevemente estamos gravando mais um vídeo sobre confrontando as heresias da Igreja Católica e por que o católico praticante não vai ser salvo dentro da Igreja Católica. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.